O Escutador conta as histórias de Ademir Lins, um inquieto, uma pessoa que busca a glória literária quando essa glória já não está tão à disposição daquela cidade que ele chama de Cidade dos Escritores. O livro fala, sobretudo, de uma realidade cruel, que é a realidade de quem busca um sonho, quando esse sonho torna-se quase impossível, embora essa mesma realidade prove que é possível rever todos os sonhos. É o desafio que Carlos Marcelo nos apresenta ao nos mostrar O Escutador. Carlos, vamos lá, vamos falar de Ademir Lins, que é um personagem curioso, é um autor que fica em Belo Horizonte quando todo mundo foge de Belo Horizonte. Exatamente. Todos os autores. Quer dizer, como é que surge essa figura, como é que, enfim... Essa história começa em 2019, quando eu já estava há algum tempo morando em Belo Horizonte, conheci a obra do Eduardo Frieiro, que é um escritor bastante conhecido em Minas, mas não tanto no Brasil. E alguns dos livros dele, eu escrevi um perfil biográfico dele para o Caderno Pensar, que eu edito em Minas Gerais, no estado de Minas, e me chamou muita atenção alguns escritos deles que são reflexões sobre a atividade literária nos anos 30, nos anos 40 do século XX. E um dos livros particularmente chamou muita atenção, chamado A Ilusão Literária, que é um livro muito atual, na verdade, com muitas reflexões desencantadas, irônicas, mas ao mesmo tempo que fala muito sobre o ofício, o nosso ofício com as palavras, e que percebi que alguns temas se repetem há séculos, literalmente há séculos, né? E em 2019, quando eu descobri essa figura do Eduardo Frieiro, eu percebi que a partir dele era possível contar a história de um período da literatura brasileira onde as pessoas se encantavam com Belo Horizonte, como a cidade dos escritores, e este jovem que chega a Belo Horizonte, chamado Ademir Lins, ele vem do norte, nunca ficou definido se esse norte é o norte de Minas ou se é o norte do país, se é o nordeste do país, mas quando ele chega, ele vem iludido por essa certeza de que vai se tornar um grande escritor em Belo Horizonte, que era a cidade dos escritores. Afinal de contas, Drummond, né, você já tinha Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Otto Lara Rezende, só que estes escritores já tinham deixado Belo Horizonte e se mudado para o Rio de Janeiro. Quem ficou lá? O próprio Eduardo Frieiro. E é esse Eduardo Frieiro que conhece o Ademir Lins, e ele se torna, e até isso é reproduzido nas passagens do livro, que é um relato do Ademir Lins dessa saída dele do norte para a chegada à cidade dos escritores, onde ele chega deslumbrado por esse encantamento produzido pela literatura e pela literatura produzida em uma cidade, mas como ele é advertido pela editora que o contrata, chamada Virginia Lemos, ela fala, olha, esses escritores que você está querendo conhecer já foram todos embora, então o que resta ficar aqui é exercer essa função de escutador, que dá o título do livro, que é escutar as histórias de outros autores e fazer o que a gente chamaria hoje de um backup, de reproduzir essas histórias, ou seja, transcrever, mas sem o direito de interferir nelas. Ele só poderia apenas ou escutar, por isso é o título, e ele faria um relatório, assim, passaria limpo. Por quê? Porque, você lembra disso, Maurício? Na nossa infância, era muito popular uma série de livros de coleções de bolsos, livrinhos de bolso que chamavam, né? Sim. E esses livros de gêneros populares, de faroeste, de ficção científica, né, de mistério, livros policiais, tinha na biblioteca do meu avô, em João Pessoa. Eu sou de João Pessoa, na Paraíba, e eu me encantava com esses livros. E lia muitos livros nas férias, livrinhos de papel jornal, né, livros baratos, livros produzidos nos anos 40, anos 50. E eu lia muitos daqueles livros, você vai lembrar, e eu me encantava com os nomes dos autores. Era Miguel Chucho Santillana, sabe? Roy Rogers. E aí depois eu descobri que era tudo pseudônimo, né? Eram todos brasileiros que escreviam aqueles livros. Né? Era uma produção tão maluca que tinha um Nicei em São Paulo que chegava a escrever 3 livros por dia. Isso, exatamente. Né? Ele tem mais de 1000... Só que ele já escreve nos anos 70, eu estou falando ali daquele período que eu até costumo dizer que é imediatamente antes da chegada da televisão em grande massa. Então brinco para dizer que esses livros eram a Netflix da época, né? Uhum. Esses livros ocupavam esse espaço do entretenimento, de histórias seriadas. E o que acontecia? Você sabe muito bem também dessa história. As histórias seriadas eram folhetinescas, elas tinham sempre um gancho para o próximo livro, ou para o próximo episódio, próximo capítulo. E essas histórias se prolongavam por anos.
E as editoras, o que elas faziam então? Elas criavam, para não ficar na mão dos autores, porque eles podiam acontecer alguma coisa com eles, podiam falecer ou mudar de editora, enfim, eles contratavam essas figuras, chamadas escutadores, para garantir, se acontece alguma coisa com esse autor, eu vou ter alguém para continuar essa história. Então essa que era a função que ele foi contratado, só que aí começa essa insurgência, porque ele foi para Belo Horizonte para se tornar autor, não para apenas escutar a história dos outros. Então, mas ao mesmo tempo ele convive com diversos autores, inclusive o próprio Eduardo Frieiro, que conhece essa editora chamada Montanhesa, que é uma editora de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que produz esses livros e fala, olha, o que tem aqui para você é emprego nessa editora, ouvindo os autores, entre eles alguns, só que ele, a partir desse momento, ele convive também com os amigos dessa editora, e entre eles o Drummond, que faz uma visita à editora, então ele fica fascinadíssimo de encontrar o Drummond, né? E assim, tem uma conversa breve com ele, e o Drummond, ele pede um conselho para o Drummond. Eu queria ser escritor, qual conselho que você tem? Aí o Drummond fala, se torne funcionário público. Construa seu edifício depois para você poder sonhar, entendeu? Então, assim, a garantia que você tem, assim, aí ele fica meio perplexo com o conselho, entendeu? E ele toma advertências também do próprio Eduardo Frieiro, porque o Eduardo Frieiro percebe que ele fala, não, tudo que eu quero é ser escritor. E o Eduardo Frieiro fala assim, cuidado, você está sendo vítima da ilusão literária. E ela é a mais cara de todas, porque ela tem o preço de uma existência. Agora, o Eduardo Frieiro, é interessante, você resgata, que era uma figura curiosíssima, porque ele era um intelectual, mas ao mesmo tempo ele tinha aquela diversidade ele foi um grande ensaísta, na verdade. Sim, exatamente. Ele nunca, pelo menos que eu conheça, eu não lembro de nenhuma ficção feita por ele, né? Agora, ele tem algumas ficções, mas são todas quase que... digamos que ele disfarça situações reais. Ele tem o Clube dos Grafômanos, o Cabo das Tormentas, mas ele é mais conhecido também, ironicamente, por um livro de gastronomia, Angu, Feijão e Couve, salvo engano, que se torna depois um dos primeiros livros a falar da culinária mineira. Eu conheço, eu tenho esse livro. Pois é, esse livro é um clássico, assim, é uma referência para a culinária mineira e brasileira. Ele edita, ele passa também, tem um papel muito importante que a gente tentou reproduzir nessa edição, que é da Impressões de Minas, uma editora de BH, porque ele edita os próprios livros. Então ele também tem um contato com gráfica, ele edita alguns dos primeiros poemas do Drummond, ele tem um cuidado gráfico muito grande. Então os livros, ele tem um livro maravilhoso chamado Os Livros Nossos Amigos, que aliás é onde nós estamos, né? Cercado por amigos aqui. Apesar de algumas posições muito polêmicas e para não dizer totalmente repudiáveis, ele tinha algumas colocações racistas que ele, por exemplo, isso foi resgatado pelo Ademir Lins no livro, ele critica o mulatismo da literatura, ele tem uma posição muito de nariz empinado, dizendo só a literatura francesa que poderia dizer coisas para o Brasil. Então, assim, por outro lado, como você falou, ele é uma figura tão contraditória, tão ambígua, que ele valorizava, na verdade, ele profetizou a ascensão feminina na literatura. Ele fala, inclusive, e olha, a gente está falando de anos 30, anos 40, quando você tinha Raquel de Queiroz começando, acho que Lígia não tinha publicado ainda, nos anos 30, não, ou pelo menos não de relevante, Clarice é 45, salvo engano, né, perto do Coração Selvagem. Então, enfim, você não tinha. As mulheres que faziam literatura eram exceções na primeira metade do século XX no Brasil. Júlia Lopes de Almeida um pouco antes, mas todas também como exceções, né? Assim, a literatura era dominada pelos homens e as casas editoriais eram dominadas por homens, né? Não havia nenhuma mulher numa função de direção editorial, como é uma das histórias que é contada em paralelo no Escutador também, que é a história dessa editora, chamada Virgínia Lemos. Por quê? Porque ela herda a casa editorial Montanhesa do pai dela, em Belo Horizonte, e ela que contrata o Ademir Lins, faz se você quer escrever um livro, então escreva seu relato, o relato da sua vida. E aí que vem o Escutador. Só que aí ela começa a perceber e mostra para alguns amigos, inclusive para o Eduardo Frieiro, que ele, digamos, ele escutava demais, assim. Ele se apropriava de trechos de outros autores, de Graciliano, de autores especialmente da primeira metade do século XX. Ele leu demais os livros que o pai dele fornecia e ele absorveu aquilo como sendo dele, o que não deixa de ser uma grande virtude dos autores, né, dos leitores, quando eles pegam aquelas palavras como sendo dele. Então ela percebe que nos manuscritos que ele produziu de O Escutador, há trechos de livros de Lima Barreto, de Graciliano Ramos, de Aníbal Machado, Raquel de Queiroz, de autores, especialmente os autores lançados pelo José Olímpio. E aí ela percebe que ela não vai poder publicar, que ela queria publicar o relato dele pela coleção Nossa Realidade, que espelha um pouco com a coleção Realidade Brasileira da Civilização Brasileira.
Mas aí ela percebe que não pode publicar como não ficção. Então ela vai publicar o livro não sabendo se ela vai poder dizer se é ficção ou não ficção. Então esse limite borrado entre a ficção e a não ficção foi o que mais me interessou a fazer esse lançamento do Dia do Escutador. É porque ele cria uma mitologia pessoal. Exatamente. Né? A partir dos livros que ele lê, ele começa a quase que usar uma expressão que foi criada pelo Oswald de Andrade, né? Quando ele dizia: "E vem os búfalos do norte", né? Que era aquele pessoal que estava fazendo o Romance de 30. Isso. Né? E de uma forma pejorativa, você lembra disso? É citado. Eu incluí nas notas que eu organizei, quando eu fui organizar toda essa narrativa, eu incluí uma nota que na história da Zé Olímpio eles eram chamados pejorativamente da jagunçada do Zé Olímpio. Né? Havia um preconceito contra os escritores que vinham do Nordeste. Inclusive o próprio termo regionalismo, se for para pensar um pouco, ele é um pouco redutório. Né? Ele é um pouco redutor. Né? Exatamente, esse preconceito que tinha, mas que era o pessoal que fazia a literatura da época e que encanta o Ademir. Exatamente. Né? Quer dizer, como é essa paixão dele por essa literatura, que é o Romance de 30. Exatamente. Ele, na verdade, apesar da narrativa dele ter sido forjada em 1958, mas ele é um leitor forjado na primeira metade do século XX. Então, ele se encanta com os livros de José Lins do Rego, com o Graciliano, Angústia, São Bernardo, são livros fundamentais para essa formação dele. Só que, na cabeça dele, que isso a gente pode dizer, ele não é, digamos, muito bem... O juízo dele não está muito bem concatenado, ele mistura. Assim, ele acha que a narração é dele, então ele se apropria daquilo e mistura. E coube a Virgínia tentar decifrar, separar. Ela até contrata um professor estudioso para tentar dizer o que é dele, o que não é, para poder identificar na edição. E aí o próprio professor também fala no final, no estudo que é reproduzido nessa edição da Impressões de Minas, a gente coloca um trecho desse estudo, desse professor, dessa análise, que é um estudo sob encomenda de um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e ele fala: olha, eu consegui encontrar alguns trechos, outros não foi possível. Aliás, porque a gente tem que lembrar, estamos nos anos 50, então não tinha Google. Então tinha que ser na mão procurar essas referências. Né? E aí ele fala, mas no final das contas é indeterminado, não consigo determinar. E a própria Virginia Lemos conclui, mistérios prevalecem. Né? Que eu acho que é isso que eu acho que fica desse livro. Assim, que na verdade o que fica é a relação que se desenvolve entre o leitor e o que está sendo narrado. E acho que fica esse certo ar de mistério que permeia também a própria história do Ademir Lins, né? A história dele que se envolve com uma mulher que é comprometida, e aí, sem querer dar muitos detalhes, mas aí acontece um crime, ele tem que sair de Belo Horizonte, ele vai para um outro lugar, que é onde ele escreve essa narração, essa narrativa. O livro é interessante porque ele tem um certo, não é influência, mas é um certo ar do mistério que se fazia com esses livros de bolso. Exatamente. O tom é folhetinesco. Né? O tom do relato do Ademir Lins é folhetinesco. Né? Por quê? São capítulos curtos e sempre puxando alguma coisa. Sempre está acontecendo alguma coisa na vida dele. E por isso que a Virginia Lemos se interessa em publicar. Ela acha que vai ter um best-seller. Só que aí, inclusive, ela lança uma primeira tiragem. A gente reproduz nessa edição o cartaz da divulgação. Só que ela percebe que pode ser acusada de plágio, assim, que os autores podem achar ruins. Ela, inclusive, manda para o Drummond, que é amigo dela, né? E aí o Drummond fala, olha, eu li aqui e identifiquei trechos das minhas crônicas, na narração dele. Mas ela fala, não, mas o que eu faço? Ele, não tem problema, eu só peço para ele não mexer nos meus poemas. Por favor, nas crônicas tudo bem, entendeu? Mas não mexa nos meus poemas. As crônicas, eu só não quero que ele mexa nos poemas. E a ironia é que depois, nos últimos capítulos do livro, ele não atende ao desejo do Drummond e cita Claro Enigma, assim, né, de solução do Claro Enigma. Então, assim, nem isso ele respeitou. Ele respeitou. E agora, há uma coisa interessante. Me lembrava muito a postura do Nelson Rodrigues, que também tinha esse cuidado com o teatro. Isso. Que não tinha com as crônicas, nem com os outros romances que ele escrevia, né? Conta-se que ele, às vezes, saía para tomar o café, os caras iam lá e escreviam uma frase no meio da crônica dele, e ele continuava a frase dele. Não estava muito, e acabou fazendo crônicas fantásticas. Porque é isso que eu acho interessante desse período, Maurício. E por que eu me debrucei nesse projeto? Porque eu acho fascinante esse momento da literatura brasileira, onde os escritores fizeram do seu ofício a sua vida.
eles não se distraíam com o WhatsApp, eles não tinham redes sociais, né? As redes sociais deles eram as cartas que eles trocavam, né? Então eles viviam isso intensamente. Então, quando Ademir Lins vai viver isso, também ele quer viver aquela vida escrita, aquela vida idealizada nos livros. Então, assim, não é à toa que a gente escolheu para essa edição, na epígrafe, uma frase do Otto Lara Rezende, que é: se eu não escrevesse, eu já teria desaparecido. Porque, na verdade, o relato da vida do Ademir Lins poderia ser o relato da vida de milhões de brasileiros que passaram batido por essa existência, mas que permaneceu porque ele escreveu. Então, acho que no fundo, é algo que nós, escritores, e lendo Seu Sujeito Oculto, eu percebi isso também, sabe? Que é algo que a gente quer fazer, não por pretensão, mas é deixar, é uma certa forma, não de buscar imortalidade, mas não pra gente, sabe? Pelo menos da minha parte, eu não tenho essa vaidade, mas sim para o livro. Para que aquele recado fique, que seja quase como uma mensagem na garrafa, que alguém um dia escute, né, o que está dito ali. E é o que o Ademir Lins fez. Em 1958 ele escreve aquele relato, a Virgínia publica, e agora, em 2025, a gente faz essa edição trazendo não só o relato do Ademir Lins, mas organizando essa edição e fazendo dela apurando essa indeterminação do que é realidade e do que é ficção. O momento em que ele vive, a gente estava falando um pouco sobre isso, esse cuidado com a escrita, né? Mas mais do que isso, é interessante porque é um período fundador. Isso. Né? Está se fundando uma literatura que vai resvalar em tudo que está se fazendo até hoje. Exatamente. Né? Se a gente pegar o reflexo dessa literatura em autores como João Baldo Ribeiro, o Sérgio Santana, Luiz Vilela. Luiz Vilela, né? Tem todo... A gente está exatamente numa fase de transição. Exato. Que eu acho, estou especulando agora, não sou cientista social para fazer essa análise, mas eu acho que também tem muito a ver com a mudança do eixo brasileiro também para as grandes cidades. Assim, há uma migração. Assim, Ademir Lins, a gente não sabe se ele veio do norte de Minas ou do norte do Brasil, do Nordeste. Pelas leituras que ele faz de Graciliano, tudo leva a supor, assim, não coloquei isso no livro, mas tudo leva a supor que seria de Alagoas, que ele teria vindo lá do Nordeste. Mas esse movimento é o êxodo brasileiro do século XX. Né? Então você passa a ter uma literatura, claro, já vi uma literatura urbana muito forte, em São Paulo com Alcântara Machado, se não me engano, né? Você já tem, a própria BH, você já tem Ciro dos Anjos, que é uma grande influência para o Ademir Lins. O Érico Veríssimo. Érico Veríssimo. Né? Mas a hegemonia da literatura brasileira é tomada ainda pelas histórias que são contadas do interior do país, né? O próprio Jorge Amado começa, né, contando essas histórias da Bahia, Zé Lins do Rego, que nós já falamos, Graciliano, enfim. Mas essa mudança, a partir dos anos 50, e acho que não é à toa que esse movimento dos escritores mineiros também faz parte disso, você começa a ter as histórias urbanas, que aí vem, e que vai desembocar na força dos contos do Rubem Fonseca já nos anos 60. Né? Então você tem essa transição, aí sim, e aí começa a entrar a violência também, a violência do cotidiano, a violência da linguagem também. É uma linguagem muito mais feroz, né? Então, você foi muito feliz nessa observação. O relato da Ademir Lins, ela, digamos, é um último suspiro dessa influência da literatura brasileira da primeira metade do século XX. Por isso até que eu identifico no livro 3 vozes narrativas. Há este relato do Ademir Lins, que é esse relato mais em primeira pessoa e que é um relato mais quase ingênuo, quase naif, né, nesse sentido, porque ele absorve diretamente essas influências, por causa da vida dele no interior também, dessa primeira vivência. Há uma editora que se insurge contra algumas incongruências do relato nas notas de rodapé e que escreve em primeira pessoa, uma editora sanguínea, que é a Virgínia Lemos. Então ela coloca a versão dela, né, dos fatos que estão sendo narrados pelo Ademir Lins, e ao mesmo tempo o organizador, que sou eu, no meu papel de jornalista, de tentar organizar isso e apontar, inclusive, incongruências entre o que a Virgínia está apontando aqui de baixo, nas notas, para o relato da Ademir Lins em cima. E aí cabe ao leitor tentar mergulhar nisso que o Cristóvão Tesa leu o livro recentemente e batizou de uma grande viagem literária. Uhum. E que para ele foi particularmente reconfortante porque o fez reencontrar com muitos autores do tempo dele. Então ele se sentiu assim, ele disse que foi uma saborosa viagem literária, uma viagem pelas palavras e uma viagem pelo Brasil no qual ele viveu também. Porque ele é filho disso, desse processo de migração da literatura
do ruralismo para a urbanidade, né? Porque ele pega também um período que é curioso, né, nessa transição, que é o período onde a gente ainda está muito marcado pela indefinição, né? Há uma literatura urbana muito forte, mas que sonha em voltar. Isto. Né? Para o livro dele Como Trapo, por exemplo, está falando do Cristóvão Teles, ele parece que busca o retorno do campo como um retorno ao idealismo, né? Exatamente. Né? Quer dizer, e era exatamente o oposto da trajetória do Ademir Lins, exatamente. Quer dizer, como é também, o livro acaba não falando disso, mas ele provoca esse tipo de leitura. Porque, na verdade, eu acho que o livro traz, tem 2 ou 3 capítulos, refletem muito o encanto do Ademir Lins de chegar numa grande cidade, da vida numa grande cidade, ainda sem grande violência, sabe, assim, de viver numa grande cidade, que é o que eu falei, esse êxodo que vem, sabe, das pessoas saíram do interior para morar nas grandes cidades e que percebem uma possibilidade também, e acho que só a literatura é capaz de fazer isso, Maurício, de descobrir um mundo por meio das palavras. Né? Acho que isso é o mais encantador da literatura, essa possibilidade que a gente tem de se enxergar no outro e enxergar outros mundos. Né? Tem um momento até que um dos escritores que ele tem que ouvir pergunta para ele assim, em tom de blague mesmo, já que ele é um desses escritores prolíficos, né? Ele fala, eu escrevo livros de suspense, de mistério, de policiais, de ficção. Escolha um. Aí eu escolhi a ficção. Então, assim, ele acaba fazendo essa opção pela ficção, que também fica sendo mais uma pulga atrás da orelha da Virginia Lemos. Assim, ele está fazendo a opção pela ficção em que sentido? Bem, parece que em todos. Exatamente. Então, em que sentido ele está fazendo essa opção pela ficção? Mas a ficção, na verdade, o que ela é? Ela é um pacto, né, que se estabelece entre o leitor e o autor. Uhum. O Luiz Schwartz fez nesse livro recente dele, de memórias, ele deu uma definição que eu achei muito bonita para o trabalho do editor, que é o encontro de 2 silêncios, que é o encontro do silêncio do autor com o encontro do silêncio do leitor, e que o editor é o intermediário desses 2 silêncios, né? Essa figura do editor, que também trabalha no silêncio, mas ele promove o encontro entre 2 silêncios. Só que eu diria que não são um encontro só de 2 silêncios, são um encontro de 2 mundos. E cabe ao leitor imaginar, criar um mundo no qual ele vai passar a habitar também. E este mundo passa a ser uma verdade, né? Assim, para o leitor. Então, assim, o que eu acho fascinante nesse livro, de ter conseguido lançar esse livro, é porque nessas páginas, Ademir Lins, que desapareceu logo depois do lançamento do livro, então a gente não sabe exatamente assim, o destino dele, mas ele está vivo, junto com Carlos Drummond, junto com Fernando Sabino, junto com Eduardo Frieiro, junto com Graciliano, estão todos vivos, conversando, como nessa sua biblioteca, né? Assim, eu imagino as altas conversas que tem aqui de madrugada quando você sai, quando se desliga esses refletores, as altas conversas que eles entabulam aqui, as discussões, as digressões, são fascinantes, porque é isso, porque a literatura tem esse poder, né? De fazer do que é uma mentira, uma verdade, ao menos a verdade de quem está lendo. E que tomara que pelo menos aqui o Graciliano Ramos se reconcilie com o Machado, que ele se lembrava com o Machado. Em vida ele conseguiu se reconciliar com o Guimarães, né? Ele fez... E com o Proust, que ele também condenava o Proust. Bom, eles têm tempo agora de sobra para fazer essa reconciliação. Mas o Graciliano tinha essa verve mesmo. Acabou gerando 1000 piadas. Tem uma que eu gosto muito, que ele senta para engraxar o sapato, aqueles engraxates desenrolados do Rio de Janeiro. Se aí, amizade, quais são as novidades? Disse, a nossa amizade. Exatamente, era a figura de ímpar, né? Assim, era incrível. E Ademir Lins, ele, especialmente nos capítulos finais, ele volta muito ao Graciliano de Angústia de São Bernardo. Uhum. Porque isso que eu também acho fascinante, porque por mais que não saibamos exatamente se aquele trecho, ali foi identificado, nas notas que eu coloquei, são trechos desses 2 livros que eu citei. Mas, no fundo, quando ele coloca as palavras do Graciliano, é como se fossem dele, porque é o que ele está sentindo. Ele se aposta. Né? E é isso que a literatura faz com a gente. Quando a gente gosta de um livro, a gente se aposta dele, né? Passa a ser nosso, né? Os trechos, os sentimentos, tudo já é do leitor. E há muitos escritores que dizem isso, né? Depois de lançado, o livro é do leitor. Exatamente. Né? Então, assim, é o que tenho sentido nessas primeiras leituras, primeiras reações que eu tenho tido ao escutador. De que as pessoas até
perguntam muito como é que eu cheguei nessa história, e como eu falei, não, o mais fascinante para mim foi escutar essa história, sabe? Tá no século XXI e fazer as pessoas escutarem um momento, como você destacou tão bem, fazer uma viagem no tempo, sabe? Uma viagem no tempo e num país também. Num país que naquele momento ainda não tinha o auge da televisão, que é um país que lia, né? Um país de leitores. Por mais que a tiragem ainda não era muito expressiva, você tinha uma grande camada da população brasileira ainda numa faixa de pobreza, né, de miserável, mas quem lia, lia. E a literatura, ela tinha esse poder, como ela tem hoje, só que num círculo mais reduzido, de despertar paixões, né? Despertar intensidade que a gente, quando está lendo, a gente só quer viver naquele mundo. Né? Maravilha. Carlos, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Eu que agradeço, Maurício, pela leitura e por esse espaço tão privilegiado, dedicado a quem lê e a quem escreve, e a mais do que isso, às palavras. Obrigado.